Nessa região aqui, antes de ter o farol, havia um fortinho, uma pequena fortificação portuguesa chamada Forte São Luís. Ainda tem as ruínas desse forte aqui na frente. Vou mostrar aqui, mas é uma área que necessita de um restauro. Ó, essa parte aqui está toda destruída e tal. Vou mostrar aqui as ruínas do fortinho. Bom dia! Como vocês estão vendo nessas últimas semanas, com a demolição de alguns casarões históricos aqui em Fortaleza e com o próprio desabamento de parte do farol do Mucuripe, Fortaleza é uma cidade que não preza muito por seus monumentos históricos ou por suas construções históricas. A construção mais antiga ainda de pé aqui em Fortaleza é a Igreja do Rosário, de 1730. Ela foi construída ainda por escravos e tal. E é importante que a Igreja do Rosário, ela por alguns anos, enquanto havia aquela demolição da antiga Igreja da Sé, em 1938, a Igreja do Rosário foi utilizada como a Igreja da Sé. Todas as relíquias foram levadas para a Igreja do Rosário. E é interessante também que até um tempo desse tinha uma discussão sobre se deviam demolir ou não a Igreja do Rosário e tal. Então, é a construção de pé que ainda está de pé mais antiga aqui em Fortaleza, de 1730. Aí muita gente pergunta, mas e o forte? O forte que hoje é a 10ª região militar, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Então, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, do jeito que ela está hoje, ela foi construída no mesmo local do forte do neerlandês Matthias Beck, o forte Schonenbock, que depois foi tomado pelo português Álvaro de Azevedo Barreto em 1654 e também utilizou esse mesmo local como uma fortificação portuguesa. Mas por muitos anos depois dessa retomada, em 1654, esse forte acabou ficando abandonado, né? Ninguém mais tomava conta do forte e tal. A vila de Fortaleza era muito pequena à época. Então, existem relatos de engenheiros que vieram do Recife aqui para o Ceará para ver as construções que havia, até para fazer um relatório para a coroa portuguesa, de que esse forte no século XIX, no século XVIII e tal, ele estava completamente abandonado, o forte original, né? O forte feito de madeira, de pau a pique, de paliçadas e tal, ele estava completamente abandonado e necessitaria ser reconstruído, né? Mas aqui em Fortaleza, a gente teve 3 fortificações, em 3 locais distintos. A gente teve os fortes lá na Barra do Ceará, principalmente o forte de São Sebastião, lá na Barra do Ceará, feito por Martins Soares Moreno, ainda sobre os escombros do forte de Pedro Coelho de Souza. Esse forte, ou desse forte, a gente não tem nenhuma relíquia ou nenhuma ruína atual, nenhuma área em que ele foi construído atual. Ele já foi todo destruído ou está sob as dunas ali da região da Barra do Rio Ceará. Existem ou existiam alguns relatos e existem algumas fotos, na verdade, de muralhas que foram encontradas ali nas dunas da Barra do Ceará, que muito provavelmente ou faziam parte da estrutura desse forte ou eram parte da vila do Ceará que havia naquela região quando os fortes foram construídos. E esses fortes foram construídos em 1602, 1612 e tal. Havia também, ou existe, o Forte Schonenbock, que foi construído em 1649 por Matthias Beck, o neerlandês, e que esse forte foi por muito tempo abandonado, mas depois, a partir dos anos 1800, século XIX, ele foi reconstruído sob a tutela e sob um projeto do Silva Paulé, que era um engenheiro também português que veio para cá, para o Ceará, para fazer algumas benfeitorias na cidade, como por exemplo esse plano da cidade das ruas quadradas e tal, e também essa reconstrução do forte. E é interessante porque a gente tem, eu vou mostrar aí, fazer aquela dissecção daquelas fotos,
a foto da expedição das borboletas, da Comissão das Borboletas, que foi uma expedição científica que veio aqui no Ceará. A foto não, a pintura, né? A aquarela, que mostra justamente a cidade e que mostra justamente essa região do forte, que já havia sido reconstruído nos moldes que a gente tem o forte atualmente, com aquela muralha branca, com o quartel que a gente tem dentro e tal. Então esse forte existe ainda, né, a Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, que é hoje a sede do comando da 10ª Região Militar, mas não é o mesmo forte original do Matias Becker, aquele de 1649. E existiu um forte também na região do Farol do Mucuripe, era o fortinho, a Fortaleza de São Luís. Essa fortaleza ela chegou a ser construída também no século XVIII, 1760, 1780 e tal, ela foi construída e era uma fortaleza bem primitiva, bem primária, só havia uma muralha e havia alguns canhões nessa região e uma casa para pólvora e tal, casa de pólvora, né? E esse fortinho, a gente vê isso num mapa também do século XVIII também, que ia da ponta do Mucuripe até a região do Riacho da Jacarecanga. Esse mapa foi feito também por um desses engenheiros que veio ao Ceará também para fazer essa pesquisa das estruturas que havia aqui na Vila de Fortaleza e também para identificar pontos de ancoragem de navios, né? Então foram identificados os pontos, por exemplo, do Rio Camucim, do Rio Jaguaribe, mas o melhor ponto, segundo todos esses engenheiros, seria na região ali do Mucuripe, que daria um abrigo para os ventos e para as ondas e teria um calado um pouco melhor do que tanto em Camucim quanto no Rio Jaguaribe. Então a gente tem essa planta na cidade e é interessante porque na própria planta ele fala que no Ceará não havia engenheiros e tal, e é tanto que as construções eram feitas basicamente por pessoas que eram mestres de obras, sem nenhuma formação em engenharia. Algumas dessas construções, principalmente as construções maiores, elas vieram até a ser demolidas por conta de falhas estruturais graves, como foi o caso da igreja da Sé, que a gente tinha antes, da igreja de São José, que tinha uma falha estrutural grave e que foi demolida em 1938 para a construção da nova catedral de Fortaleza, que ficou pronto em 1978, né? Então, nesse mapa é interessante, esse mapa de 1748, se eu não me engano, que mostra justamente essa região de Fortaleza, desde o Mucuripe até o Riacho da Jacarecanga, mostra o Riacho Pajeú, e nesse mapa ele já fala que o forte, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que era uma fortaleza antes primitiva, de pau a pique, de paliçadas e tal, de madeira, essa fortaleza estava completamente abandonada. E ele fala um pouco da cidade também, mostra um pouco dessa região de Fortaleza, né? Então a gente vai mostrar alguns desses mapas, mostrar algumas imagens, e é interessante, muito interessante mesmo, até porque a gente está nessa discussão da reforma do Farol do Mucuripe, que é um monumento aqui do nosso estado. Está inclusive no brasão do estado do Ceará a presença do Farol do Mucuripe. Na região do Farol do Mucuripe a gente ainda tem as ruínas desse fortinho de São Luís. Então, isso é muito importante, muito interessante, porque um trabalho arqueológico poderia ser feito nessa região. Já foram encontradas balas de canhão, já foram encontrados canhões nessa região. Então, algumas escavações, já que vamos fazer a reforma, ou que tem essa ideia de fazer a reforma, um estudo arqueológico naquela região seria muito importante, até para a criação de um parque arqueológico, para a manutenção dessas muralhas, que muito provavelmente são ou tão antigas quanto, ou mais antigas até do que a Igreja do Rosário. Então seriam as regiões, as construções mais antigas ainda em ruínas, mas ainda presentes aqui na cidade de Fortaleza, esse fortinho de São Luís. Então eu vou mostrar algumas imagens e a gente vai fazer a dissecção daqueles mapas e daquelas fotos e daquelas aquarelas para a gente entender melhor essa região. Então vamos lá. Nessa região aqui, antes de ter o farol, havia um fortinho, uma pequena fortificação portuguesa chamada Forte São Luís. Ainda tem as ruínas desse forte aqui na frente. Vou mostrar aqui, mas é uma área que necessita de um restauro. Ó, essa parte aqui está toda destruída e tal. Vou mostrar aqui as ruínas do fortinho.
Essas pedras aqui são pedras de Recife, de coral. Talvez as mesmas pedras que foram utilizadas, ou o mesmo estilo de pedras utilizado na construção do Forte São Sebastião, lá na Barra do Ceará, e até mesmo em outras construções primitivas aqui da nossa cidade. E aqui era um forte e um farol porque fica numa localização privilegiada, nesse morro aqui, e a visão é muito legal, tanto do mar quanto da cidade de Fortaleza lá atrás. Então a proteção era muito grande por conta desse forte. Esse farol é tão importante que ele está inclusive no brasão do estado do Ceará. Então tem que ser reformado aqui com urgência. Então a gente vê um mapa da costa do Ceará mostrando a fortificação na ponta do Mucuripe, mas a ausência de forte no local às margens do rio Pajeú, né? Então, ele veio aqui para o Ceará, nessa época, o engenheiro Luiz Xavier Bernardes, e ele desenhou e apresentou a planta da costa do Ceará Grande, da ponta do Mucuripe até a Jacarecanga, que é esse mapa que a gente vai dissecar agora, com esse trecho da costa cearense, correspondente, né? Vinha desde a ponta do Mucuripe, que a gente vê aqui, até o Riacho da Jacarecanga, que a gente não vê aqui, mas eu já fiz até inclusive um episódio sobre o Riacho da Jacarecanga, e a gente sabe que a foz do Riacho da Jacarecanga está hoje onde é mais ou menos ali a escola de aprendizes marinheiros, né? Então, nesse desenho que a gente vai dissecar aqui, a gente consegue ver, muito bem, a ponta do Mucuripe, a gente consegue ver essas dunas que havia na região com a vegetação esparsa. A gente consegue ver aqui a Pedra Velha, ó. A Pedra Velha ela serviu de ancoradouro aqui nessa região para os barcos, alvarengas, os iates pequenos que vinham aqui para Fortaleza. Os barcos ficavam ao longo da costa e as pequenas embarcações conseguiam chegar aqui, principalmente em maré baixa, cujas pedras ficavam mais aparentes e faziam algum tipo de proteção para essa região aqui, que é a região da foz original do Riacho Pajeú. Você vê que o Riacho Pajeú ele vinha, né, e fazia aquela curva e depois vinha aqui para a região da Praia Formosa, né? Então, a gente tem também algumas letras nesse mapa aqui, né? A era a região do Mocoripe, com essa grafia mesmo, M-O, Mocoripe, que ele dizia que nessa região aqui a gente podia ter o desembarque, principalmente em maré vazia, de tropas, de barcos e tal, e ele falava que esse lugar devia ser fortificado com o Forte de São Luís, que é o B, que acabou sendo construído posteriormente, em 1750, e aí talvez a gente tenha ainda as relíquias dessas paredes originais desse Forte de São Luís, onde está também o farol do Mucuripe, que foi construído posteriormente, né, no século XIX, em 1840. Então a gente tem de 1750 aqui essas paredes, e tem de 1730 a Igreja do Rosário, que é a construção ainda de pé mais antiga aqui de Fortaleza, né? Em cima da Pedra Grande aqui, da Pedra Velha, quer dizer, foi construída o paredão, a muralha Rockshop, que serviu como ancoradouro, como porto de Fortaleza também por muito tempo aqui nessa região da Praia Formosa, dos antigos portos, que eu fiz inclusive já vários episódios sobre essa região. E a gente vê aqui, ó, a região D, com algumas casas e tal, com alguns crucifixos em cima de algumas casas, representando algumas capelas, algumas igrejas e tal. Então, esse D, ele fala, é o lugar onde houve uma estacada de madeira, que era a Vila do Ceará, né? Então, estava abandonado realmente a estrutura aqui da Vila do Ceará, e ele fala ainda mais, ó, que nesse local, no D, né? Nesse local se achava a fortaleza com os quartéis e uma capela de Nossa Senhora da Assunção, na ocasião em ruínas. E de frente ao lugar do antigo forte, ele diz que se descobriu uma ponta ao mar, né? E estavam pequenos barcos e tal. Então é bem interessante que ele mostra essa região dos antigos portos, mas já fala também o próprio engenheiro Luiz Xavier Bernardes que talvez a melhor região, o melhor região para o porto de Fortaleza fosse aqui na região do Mucuripe mesmo, né? Que seria nessa região da implantação do novo forte. Então é bem interessante esse mapa, que a gente consegue ver todos esses tipos de habitações e tal. Quanto ao tipo de habitações que havia aqui, o próprio engenheiro Castro,
ele dizia que o desenho em nada correspondia à realidade. As edificações, segundo ele, elas eram infiéis às verdadeiras dimensões do casario, que era bem menor, né, a parte da apresentação dos sobrados. Nessa região aqui ele falava que não havia engenheiros aqui e tal, e que todas as construções que tinham sido feitas aqui em Fortaleza eram construções muito precárias, inclusive as construções grandes, como as igrejas e tal, elas corriam um risco muito importante, muito sério de tombamento, né, de desabamento. Então era muito interessante. Ele informou, por exemplo, que não havia aqui engenheiros, só havia mestres pedreiros, e a obra muitas vezes era tocada, e aí entre aspas dele, né, por um preto que seguia as normas do vigário, ou seja, era um mestre de obras, um prático, né, que aprendeu na prática, que fazia essas obras civis sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de cálculos, né, que fossem muito interessantes, né? Então isso aqui é importante, e aqui a gente vê essa região que seria a fortaleza de São Luís. Aí, em 1801, o engenheiro Xavier Torres, ele enviou um ofício ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar de Portugal, que chamava Dom Francisco de Souza Coutinho, descrevendo essa vistoria que ele fez aqui no final do século XVIII nas fortificações da vila de Fortaleza, que era a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, e no reduto de São Luís, que era aquele forte que havia na região do Mucuripe, na ponta da enseada do Mucuripe. E ele fez a ilustração da planta. Então era um forte octogonal, um reduto, né, octogonal, e que havia alguns canhões, algumas estruturas em canhão para a defesa dessa região, né? Mas ele fala, o Xavier Torres, né, que precisava da necessidade de reconstruir uma nova casa de pólvora, porque a que tinha lá estava totalmente estava muito destruída, vou dizer assim, né? Então isso é muito interessante também ver essa estrutura desse reduto de São Luís, cuja muralha as muralhas ainda estão presentes, alguma parte das muralhas ainda estão presentes na região do Farol do Mucuripe. Pois é, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do Farol do Mucuripe. Se gostou do canal, curte, dá o like, compartilha. E é isso aí. Aproveite a sua cidade. Até domingo que vem. Vamos lá.